Inflação subindo, renda variável menos atrativa, renda fixa mais atrativa, poupança com rendimento negativo. Será que está na hora de investir no Tesouro Direto, meu amigo? Será que não é melhor aí, de repente, a gente ter um pouquinho de cada coisa? Será que investir no tesouro é um bom negócio realmente? Pois é, quantos pontos de interrogações, né? Bora descobrir nesse episódio então? Tá na hora de investir no Tesouro Direto? Roda a vinheta aí. Está no ar. Dois mentores financeiros. Decisões inteligentes para o destino do seu dinheiro. Fábio Chios e Paulo Rossetto guiam você, ouvinte, em um caminho mais tranquilo e seguro para a sua gestão financeira pessoal. Muito bem, é isso aí, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio de Dois Mentores Financeiros. Hoje nós vamos falar sobre Tesouro Direto, emprestar dinheiro para o governo. Paulo, por favor, aí, faça as honras e nos dê uma explicação sobre do que se trata esse investimento aí. Show de bola, meu amigo. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas aí. É isso aí, galera. Antes de nós esclarecermos aqui se tá na hora de investirmos no Tesouro Direto, né? Será que as pessoas sabem aí, Fabião, como que funciona o programa Tesouro Direto, né? É seguro ou não? Só pra galera entender aí, tá? Antes de mais nada, nós não investimos no Tesouro Direto, nós investimos no Tesouro Nacional através do programa Tesouro Direto. Que, claro, até 2002, né, para vocês entenderem, não era acessível para nós, investidores comuns, como eu, como meu amigo Fábio, como você, ouvinte aqui do nosso podcast. Ele era algo muito restrito a fundos de investimentos, a seguradoras e até bancos. E para você investir, você tinha esse intermediador aí no meio do caminho, que cobrava taxas altíssimas por fazer um trabalho relativamente simples, tá? Que você mesmo poderia fazer sozinho. E não só por conta desses intermediadores, mas até as próprias instituições que eu citei agora já investiam no Tesouro Nacional. E aí fica a grande questão que eu já levanto a bola aqui nesse podcast. É ou não é um bom negócio? Você vê esses tipos de instituições já investirem no Tesouro Nacional, né? Então, aqui a gente vai discutir muito sobre isso. Pois bem, aí foi no ano de 2002 que a Secretaria do Tesouro, vendo essa relação injusta da pessoa física versus pessoa jurídica, que criaram o programa Tesouro Direto, onde você, sem nenhum intermediador, poderia investir em títulos públicos diretamente, por isso o nome Tesouro Direto. Curioso, né, Fabião? Bom, emprestar o dinheiro para o governo para que ele trabalhe com a sua grana e assim financiar projetos de infraestrutura, basicamente, né? E assim, na teoria, o Brasil cresce e você pode ser muito bem remunerado por isso. Bom, eu particularmente considero uma boa estratégia de diversificação de patrimônio. Além de ser algo extremamente seguro, inclusive mais que a poupança, hein, galera? Olha só, porque aqui você está coberto pela soberania do governo. E aí, outra questão aqui, é mais fácil um banco quebrar ou um governo, entende? Claro, né, o Brasil está passando por essa crise. Quando que o Brasil não está, né? Historicamente, claro, esse investimento ele tem se provado muito robusto, tá, ao longo dos últimos anos. E é isso que nós vamos compreender aqui hoje, tá? Quais os tipos de tesouro direto, as rentabilidades, prazos, taxas, e descobrirmos se está num bom momento de nós olharmos para isso hoje, atualmente. Certo, meu amigo? É isso aí, Paulo, maravilha! Hoje vamos mostrar então para pessoas aqui mais uma maneira de proteger o capital, né? Proteger o capital, fazer um investimento muito mais seguro aí do que a maioria do que a gente encontra. Só antes disso, últimas notícias. Show de bola, olha só essa, hein? Pagamento do 13º deve injetar 232 bilhões de reais na economia, diz o Valor Invest. O que você acha aí, meu amigo Fábio? O Brasil vive numa crise hoje, você acha que o povo vai economizar? Ou pelo fato de termos ficado muito tempo dentro de casa, o pessoal tá muito apreensivo, tá louco para consumir e vai gastar todo o 13º sem programação nenhuma, não vai pagar dívida. O que você acha, meu amigo? Fala um pouquinho. Paulo, o brasileiro nunca precisou de pandemia para gastar o seu 13º como se não houvesse amanhã, né? Então, assim, infelizmente ainda, né, eu creio que devido ao nível de educação financeira que pelo menos uma boa parte da população tem aí, infelizmente ainda vamos ter
que ver uma corrida ao consumo. Não que isso seja ruim, logicamente, para o país como um todo, né? Mas individualmente para as pessoas, muitas vezes não é uma vantagem. Pior, muitas vezes as pessoas vão até fazer mais dívidas ainda. Muitas vezes o 13º quase que só serve de entrada para mais parcelas ainda. Porque as pessoas precisam entender que o 13º ele é uma fatia da mesma pizza, mas que só pode ser servida por último, né? Ou seja, ela é servida fria. O que eu quero dizer com isso imagine uma pizza dividida em 12 pedaços, os 12 meses. E que alguém simplesmente chegou e fatiou ela em 13 pedaços. E aí vai dividindo aqueles pedaços menores durante o ano e mais um extra lá no final. Para o empresário é ótimo, ele vai fazendo a reserva durante o ano e paga no final. Uma grana que o trabalhador ele poderia estar guardando e fazendo esse dinheiro render. Mas aquela pergunta, será que realmente o trabalhador faria isso, né? Talvez a ideia do 13º para aquela pessoa que não está organizada, até talvez seja uma boa mesmo, né? Não sei o que você acha disso aí. Bom, inclusive nós falamos um pouquinho no nosso primeiro episódio, a galera que está escutando aqui, se não escutou o nosso primeiro episódio, volta lá, a gente se apresenta lá e falamos até um pouquinho sobre isso também, né? O brasileiro espera chegar no fundo do poço para começar a ter educação financeira, começar a ir atrás. E a gente tem que tomar muito cuidado, né? Eu sei que realmente todo mundo ficou muito tempo dentro de casa, tem aquela questão do consumo, a gente começa a ver, as pessoas começam a ir a mais shoppings, viajar bastante, as praias lotadas aí, etc e tal. Mas antes, acho que vale muito essa reflexão, né? Pô, eu tô recebendo o meu 13º aqui, será que de fato eu não tenho que pagar minhas dívidas primeiro para, se sobrar um pouco, eu realmente consumir? Claro que a vida não é só pagar conta, né? Mas como que tá a organização da casa? Ou se simplesmente aquela pessoa que já tem a casa mais organizada vai comprar alguma coisa ou outra, às vezes comprar um presente do Natal de maneira antecipada, que tem a programação ali também, mas é legal, às vezes sobrar um pouquinho para você investir, pensar um pouquinho no seu futuro. Então acho que fica essa reflexão. Inclusive lá no meu Instagram semana passada, para quem realmente sente aquela necessidade ou vai apenas presentear alguém, eu coloquei uma lista lá de sites para a gente não ser pego de surpresa e não cair na Black Fraud, né? E realmente encontrar oportunidades legais. Depois, se alguém quiser visitar lá o Chama Investidor, tem uma publicação no perfil que eu falo sobre isso. Show de bola, meu amigo? Bela dica, é isso aí mesmo, consultem lá, fiquem espertos, Black Friday chegando, muito golpezinho bobo para pegar desavisado. Enfim, vamos voltar então ao nosso Tesouro Direto aí. Paulo, será que a galera sabe quais são os tipos de Tesouro Direto que nós temos, hein? Bora falar sobre isso então, que é importante. Hoje, para a galera entender, existem 3 tipos de investimentos dentro do programa Tesouro Direto. Claro, 3 tipos que se desdobram em 5. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Porém, os principais ali, que o primeiro é o Tesouro Selic, o segundo é o Tesouro Pré-fixado. O terceiro é o Tesouro Híbrido, IPCA+, né, conhecido. Vamos explicar para a galera aí, Fabião, como que funciona cada um deles? Quer começar explicando aí o Tesouro Selic, Fabião? Claro, pode ser sim. Vamos iniciar conceituando esses 3 tipos aí como renda fixa. Tem um chamado de pré-fixado, então às vezes as pessoas podem achar aí que os demais são aqueles conhecidos como renda variável. Outra coisa importante é que a taxa Selic é ela que faz a indexação dessa modalidade de investimento. Então, ele é o preço do dinheiro no mercado, ou seja, é o valor mínimo de retorno no nosso mercado financeiro aqui. Então, o Tesouro Selic, ele talvez seja o mais recomendado para os investidores iniciantes. Aquela pessoa que está com uma grana na poupança ainda, vendo repetidamente todo mundo falando que ela está perdendo dinheiro e tal. Então, assim, essa modalidade, ele rende exatamente a mesma coisa que a nossa taxa básica de juros e possui baixa volatilidade, ou seja, baixa variação desse rendimento. Então, assim, pode ser resgatada a qualquer momento, sendo ideal para as reservas de emergência. Nós podemos dizer que esse é o mais conservador dos 3 tipos de tesouro direto que nós temos. E ele não vai ter aquela variação da marcação a mercado. A gente já explica um pouquinho mais sobre o que é isso daí. Não tem por quê, porque sempre vai estar rendendo essa taxa Selic. Enquanto outros investimentos aí você precisa esperar até a data de vencimento para ter uma boa rentabilidade, no Tesouro Selic, então você
pode sacar sempre que você quiser, sem perdas praticamente. A variação desse preço durante o tempo do título é muito pequena. Nesse Tesouro Selic também, nós não esperamos, vamos dizer assim, tanta rentabilidade, mas sim a sua estabilidade. Esse rendimento ele nunca vai ser negativo, trata-se de um porto seguro aí nos seus investimentos. Um detalhe importante é que o Tesouro Selic até R$10.000, o investidor ele fica isento de uma taxa de 0,25% ao ano, que é uma taxa paga a B3. 0,25% ao ano não é alguma coisa tão grave assim, mas enfim, né, que acontece nos outros e não acontece aqui no Tesouro Selic. Outro tipo de tesouro é o pré-fixado. Paulo, quer falar sobre ele aí? Show de bola. É muito legal esse Tesouro Selic, eu gosto muito desse tipo de investimento, porque é aquilo que você falou, você nunca vai ter um rendimento negativo. O que pode acontecer é a taxa Selic ela variar um pouco e pode ser que você tenha um rendimento menor, mas não significa que você vai ter um rendimento negativo. Então, para o investidor iniciante, cara, é fenomenal, tá? Agora, vamos explicar um pouquinho como funciona o Tesouro pré-fixado, só para o pessoal entender como o próprio nome já diz, pré-fixado. Ou seja, é um rendimento, é um juros fixado que você já sabe quanto vai render no ato da contratação do seu título. Não importa se a taxa básica de juros, a Selic que o Fábio explicou, subir ou cair, o seu rendimento vai ser o mesmo. Normalmente o investidor que escolhe essa modalidade de tesouro quer ter previsibilidade no seu rendimento e topa segurar até o vencimento, tá? Então, hoje você contrata até a data de vencimento estipulado pelo Tesouro, que está ali a regra do jogo. Se você segurar até o vencimento, você vai ter exatamente aquela taxa contratada, beleza? Se você pretende resgatar antes, esse tipo de tesouro pré-fixado não é o aconselhável, porque existe um adendo aí nessa questão de resgate antecipado, como o Fábio falou, chamado marcação a mercado. Nós vamos explicar um pouquinho mais à frente aí. O ponto negativo agora, como a gente falou o ponto positivo, é legal a gente falar o ponto negativo aqui, que se a taxa de juros continuar subindo e ficar acima da sua taxa contratada, você acaba perdendo o seu poder de compra, certo? Porque, por um outro lado, o seu custo de vida ficou muito mais alto, você está tendo um rendimento menor frente à inflação. Legal? Isso acontece muito com a poupança, nossa queridíssima poupança aí, né? Lembrando que no momento da gravação desse podcast, dia 20 de novembro, os títulos públicos pré-fixados disponíveis são esses aqui, ó, anotei para vocês aí. Tesouro pré-fixado 2024, uma rentabilidade anual de 11,89 e com investimento mínimo de R$37. Galera, R$37 o investimento mínimo. Daqui a gente está quebrando um paradigma, né? Pô, dá para investir com pouco dinheiro? Eu recebo muito essa pergunta lá nos stories do Instagram. Pô, olha só, R$37, então a gente já começa a dar esse primeiro passo. O outro Tesouro pré-fixado 2026, uma rentabilidade anual de 11,75% ao ano, com investimento mínimo de R$31, também baixíssimo. E o outro Tesouro pré-fixado 2031, com juros semestrais, com uma rentabilidade anual de 11,61% e com investimento mínimo de R$38. Bom, vocês viram aí, né? Vale ressaltar, eu falei essa questão dos juros semestrais. O que é isso, né? Antes de explicar, acho que é melhor a gente dar um exemplo aqui para ficar bem claro para vocês aí. Supomos, olha só, vou colocar um exemplo. Você empresta R$1.000 para o governo e se você contratou esse título com vencimento 2024, ele te retornará com os mesmos R$1.000 acrescidos de juros, no caso, nesse exemplo, 11,82, ou seja, de uma vez só, claro, no final do vencimento disso. Agora, se você segurar até o vencimento, isso que eu falo bastante no meu perfil do Instagram, você tem que aprender a fazer o dinheiro trabalhar para você, né? Agora, se você contrata um título com juros semestrais, proporcionalmente esses juros vão caindo na sua conta da corretora a cada 6 meses. Você não espera até o final do seu vencimento para começar a receber juros, né? Claro, você não vai receber aquela bolada no seu vencimento. Então, isso que é importante o investidor saber, porque às vezes ele acaba optando por essa modalidade, mas quer uma renda extra, ou até mesmo viver de renda, né? Então, você tem que entender muito quais são os seus objetivos, tá? Então, é muito legal montar uma estratégia daquilo que você espera lá na frente, beleza? Show de bola, Fabão. Quer falar agora para os nossos ouvintes aqui como funciona o Tesouro Híbrido, Tesouro IPCA aí, cara? Você está ouvindo Dois Mentores Financeiros,
Decisões inteligentes para o destino do seu dinheiro. No YouTube, acesse o canal Professor Fábio Schius e no Instagram, @chamaoinvestidor. Muito bem, o IPCA+, ele tem também a modalidade dos juros semestrais, que você comentou aí em cima, Paulo, né, no pré-fixado. E isso é para quem procura uma renda no meio do caminho, mas dá para palpitar aqui, eu acho, antes de mais nada, que não sei se vale muito a pena para quem não precisa dessa renda, tá? Quem procura renda, eu acho que tem outras oportunidades um pouquinho melhores. Então, que a gente pode daqui a pouco até abordar isso em outros programas, tá? Eu acho que a grande sacada do Tesouro é comprar para segurar até o vencimento, principalmente quando os juros do mercado estão em tendência de alta, que é o que a gente está vivendo agora nesse momento. Mas vamos ao IPCA+, então. Sua rentabilidade está atrelada ao principal índice de inflação do Brasil, que é o IPCA. Então, é uma boa alternativa para evitar que o seu dinheiro se desvalorize com o tempo. Afinal, quando nós falamos de investimentos, nós precisamos levar em consideração sempre o valor do dinheiro no tempo. Se tem algum aluno meu da faculdade aqui me ouvindo, ele vai até dar risada, porque isso aqui é uma coisa que eu falo, acho que toda aula. Então, assim, a taxa de rentabilidade desse título aqui, ela é composta por uma parte pré-fixada e mais a variação do IPCA no período, como, por exemplo, o IPCA mais 5,26%, que é a taxa de hoje aí do IPCA mais 2026. Que tem data de vencimento para 15 de agosto de 2026. Então, se esse índice subir, os rendimentos aumentam. Do contrário, você tem a garantia de que receberá pelo menos a taxa pré-fixada desse ativo. Então, ou seja, ao investir no Tesouro IPCA+, você terá apenas a previsão de quanto o seu dinheiro irá render até o vencimento. Afinal, não há como também prever com exatidão o comportamento da inflação no futuro. E isso até pode ser muito bom, né? Pensando assim, o IPCA+, ele pode ser utilizado para manter o teu poder de compra, né? O poder de compra do seu dinheiro, uma vez que ele oferece uma taxa pré-fixada sobre a inflação. Muito, muito bom, Fabão. Show de bola. E, galera, vamos avançar aqui no nosso podcast, episódio hoje fenomenal aí. E agora a gente vai para uma parte que não é à toa que fica mais pro meio aqui do podcast, caminhando para o final. Inclusive, a gente recebeu muitos feedbacks bacanas dessa parte aqui, que eu particularmente adoro, que é... Polêmica. Se o brasileiro não se organizar financeiramente, ele não investir melhor o seu dinheiro, ele vai depender do INSS. E será que o INSS vai existir daqui a alguns anos? Ai. Pois é, meu amigo. Isso aqui é uma polêmica mesmo. Semana passada, cara, eu fiz um post no meu Instagram que ele falava exatamente assim, olha, eu trouxe o trecho aqui, eu vou ler para vocês. Imagine aqui comigo, você se aposentando e pelo fato de não ter tomado uma atitude hoje, ainda ter que trabalhar no final de semana para completar sua renda. Eu coloquei entre parênteses, né? Porque o, entre aspas, benefício dado pelo INSS não é suficiente para você se manter. E aí, você já se matou de trabalhar a vida inteira e mesmo aos seus 75 anos de idade ter que vender amendoim na rua ou fazer faxina em casas, né? Agora, você pode começar a investir hoje para num futuro breve não depender de ninguém. Meu amigo, o que você achou disso já? Já cheguei com os dois pés no peito aí, cara? Você achou polêmico isso ou não? Eu achei. Já começou lá falando né, já chegou, eu achei engraçado vir com o papo de vender amendoim. Podia ser água, podia ser qualquer outra coisa. O cara inventou amendoim, cara. Do quê, velho? Né? Mas é verdade, é engraçado, mas é sério. Hoje, eu acho que a grande maioria aí dos brasileiros que se aposentam precisam buscar uma outra renda, uma renda alternativa, cara. Então, assim, precisa ter um equilíbrio, uma consciência agora que ela precisa equilibrar muito bem a sua vida de hoje para a vida que ela quer levar lá no futuro. Precisa lembrar que hoje ainda tem saúde, disponibilidade para fazer isso. O mercado ainda está, muitas vezes, né, de portas abertas aí para receber, digamos assim, o trabalhador mais jovem.
Então precisa ter esse cuidado e equilibrar isso, de viver o teu presente sempre 1, 2, 3 degraus abaixo daquilo que você pode. Parece uma injustiça até, às vezes, poxa, mas eu posso ter um carro melhor, eu posso ter uma casa melhor, eu posso fazer uma viagem melhor aqui. Pode sim e tal, mas isso talvez comprometa uma fase da sua vida na qual você precisa de um apoio financeiro muito maior. Então, pensar nisso antes vai facilitar muito a tua vida. Quanto mais degraus você está abaixo daquilo que você pode, mais tranquilo você estará num momento que vai estar mais frágil, né? A gente sabe disso, é natural que isso aconteça. Então, e assim, é uma fase que às vezes a pessoa realmente, né, na aposentadoria é hora de descansar, de colher aquilo que plantou durante a sua vida profissional, sua vida adulta. E se plantou, se não plantou, não vai ter o que colher. Perfeito, meu amigo, show de bola, concordo plenamente, cara. Muito bem, vamos voltar então ao Tesouro Direto, né? Algumas coisas precisam ser lembradas. Tem imposto de renda de acordo com a tabela regressiva, ou seja, quanto mais tempo você deixar esse dinheiro parado lá, menor vai ser o imposto. Ponto de novo para ficar com o título até o fim. Mesma coisa com o IOF, apesar que nesse caso é apenas os primeiros 30 dias. Então assim, comprou ali, não sai desesperado, valorizou e já vai querer gastar, cuidado, porque já pode estar uma parcela muito grande sendo comida aí por esses impostos. E dá para acompanhar esse valor e tudo isso pelo site do tesourodireto.com.br. Muito simples, não importa se você comprou pela XP, pela Clear, pela Nuinvest, pela Rico, pela sua corretora preferida aí. Você pode acompanhar tudo isso lá pelo site do Tesouro Direto. E tem também aquela questão da marcação ao mercado, que a gente falou antes ali em cima, que resumindo, caso, o Paulo até explicou um pouquinho isso, mas só para fechar essa ideia, caso você queira se desfazer do seu título antes do vencimento, vai receber aquilo que o mercado está disposto a pagar. Então, se você comprou um título e depois disso as taxas de juros do mercado aumentaram, significa que terão outras oportunidades de investimento melhores que a sua, certo? Então, o valor desse seu título aí vai cair, natural que isso aconteça, né? Caso você compre e as taxas de juros caiam, aí você terá algo bem mais interessante nas mãos para vender, caso queira, e o mercado vai querer pagar mais por isso. Muito, muito bom, Fabião. Inclusive, aproveitar que a gente está nesse tema sobre imposto, né? Quase impossível a gente fugir desses impostos, né? De maneira legal. Tem a tabela regressiva, né, do imposto de renda. Claro, como o próprio nome já diz, ele regride. Então, a importância de você segurar o seu investimento até o vencimento. Olha só, se você deixa esse investimento até 6 meses, você vai pagar 22,50%, tá? Sobre o lucro, tá? É importante frisar isso, não é sobre o valor total investido, é sobre o lucro. De 181 dias até 360 dias, ou seja, um ano, serão 20%. De 361 dias até 720 dias, que equivalem a 2 anos, 17,50%. E acima de 2 anos, 15%. Então, o nosso grande legado aqui como investidor é realmente, né? Quanto menos impostos nós pagarmos de maneira legal, melhor. Então, por isso que é importante entender um pouquinho dessa tabela regressiva. De novo, galera, não precisa gravar isso, tá? Tudo isso é feito de maneira automática quando você vai resgatar o seu título, tá? Mas é importante você, às vezes, saber disso, tá? Consultar isso, tá na internet, tá no Google aí. Às vezes você tá ali, 6 meses para resgatar, deixa eu segurar aqui mais 6 meses ali, eu vou pagar menos 2,5% de imposto. Então isso é extremamente importante para vocês, tá? Legal, meu amigo, espera aí que claro, né, tenha ficado bastante claro para a galera aí, tá, sobre o tema de hoje, que foi sobre o Tesouro Direto. Quaisquer dúvidas que vocês tiverem aí, tá? Pode chamar a gente aí nas redes sociais, nós teremos o prazer de ajudar vocês, tá? Só que antes de finalizarmos aqui, tem um negócio que eu curto muito, Fabião. Não é sugestão de compra. Verdade, galera. O pessoal achou que nós íamos esquecer aí, Fábio. E vou trazer o tema principal do episódio. Não sei se o pessoal tá lembrando qual que é o tema principal, que é: tá na hora de investir no Tesouro Direto, porque é tudo muito lindo, tudo muito legal. Fizemos aqui uma introdução, explicamos as características, impostos, etc e tal. Então já vou emendar aqui falando
a minha opinião, Fabão, pode ser? Claro, fica à vontade, Paulo. Legal, tem uma coisa pra mim, tá? Tudo na vida é equilíbrio. Inclusive o Fábio me brinca bastante comigo, porque realmente eu enxergo que não só no investimento, mas tudo na vida. Família, trabalho, tudo na vida pra mim é investimento. E claro, não é diferente, né? Eu tenho estudado muito sobre comportamento de investidores, psicologia financeira. Inclusive, um livro que eu gosto muito de Morgan Housel é Psicologia Financeira. Fica aí a recomendação de leitura. Tem um estudo que me chama muita atenção, que foi feito lá nos Estados Unidos, de um dos maiores fundos de investimentos do mundo, que é a Vanguard, tá? Onde ficou claro no entendimento que a estratégia de alocação de ativos, para quem não sabe o que é isso, que é nada mais é que a diversificação de patrimônio de acordo com o perfil de investidor. Ele foi responsável por mais de 90% de um retorno de uma carteira de investimento de um investidor comum de longo prazo. E os outros fatores, por vezes, julgado por muitas pessoas, cara, eu vejo muito isso, julgado como, deixa eu acertar aqui, qual que é a bola da vez dos investimentos. Ele foi responsável somente de 8,9% do sucesso desses investidores. Então olha só que esmagadora, né? Esses investidores que olham mais a diversificação. Então, o que isso se traduz aqui pra gente, o investidor comum, tá? Tentar ficar acertando, né? Pode fazer algo aí que é errar o time ideal dos investimentos, tá? Então isso pode trazer prejuízos para você, na minha opinião. Agora, dada essa introdução toda, trazendo para o nosso contexto do tema, que é o principal aqui do nosso episódio, direto e reto, direto ao ponto aqui, a minha opinião é que sim, nós estamos num bom momento para comprar títulos públicos, principalmente, tá, se você escolhe um que acompanha a inflação, que o Fábio explicou muito bem, que é o Tesouro IPCA. Ele te blinda, né, de todo o poder de compra, e para nós aqui é sensacional, tá? A gente, claro, ficar reclamando aqui que de fato os preços estão subindo, a gente tem que brigar pelo nosso direito, sim, mas o que a gente está fazendo na contraparte, entendeu? Então não dá para deixar o dinheiro ficar aí mais na poupança. Mas eu entendo também que melhor que isso, é muito importante nós termos essa estratégia de alocação muito bem desenhada para que a gente se blinde de qualquer problema de mercado, qualquer crise do mercado. Isso é o que importa, na minha opinião. Show de bola! Agora falei minha opinião aqui, eu quero ouvir do meu amigo. O que você acha, meu amigo? E lembrando que não é recomendação de compra, hein? Não é recomendação. Eu tô contigo, logicamente, nessa questão da diversificação, Paulo. E acrescentando um pouquinho, eu sempre sugiro que o meu mentorado ele separe as suas estratégias por projetos, tá? Pensar de acordo com aquilo que ele está planejando. Não dá para ter a mesma estratégia de investimentos da sua aposentadoria e da troca do carro ou da reforma da casa. Então, iniciar pelos controles e orçamento, ou seja, organizando a casa, e depois parte para o planejamento com essa diversificação correta aí de investimento. Já que eu falei de aposentadoria, eu não vou deixar passar batido aqui e dizer que realmente o Tesouro IPCA+, é uma ótima pedida para esse tipo de projeto aí, tá bom? Galera, eu acho que por hoje é isso, a gente chegou naquele tempo prometido que a gente ia manter do nosso programinha aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Sejam amigos do dinheiro de vocês sempre. Forte abraço e até a próxima. Muito obrigado, galera. Muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado pelo seu tempo. Vamos juntos e lembre-se, na dúvida, chama o investidor. Um abraço. Você ouviu um episódio de Dois Mentores Financeiros. Decisões inteligentes para o destino do seu dinheiro. Agora você está um pouco mais preparado para gerenciar as suas finanças pessoais.